encher-vos do Espírito, que diz a palavra. Ela tem mais significado do que a nossa vã filosofia possa entender. O Espírito Santo, quando ele está no louvor, a evidência da plenitude do Espírito, ela é observada através do comportamento. Desculpa. Numa adoração contínua. Quem é cheio do Espírito, ele é continuamente revestido. Fala com Salmos, diz assim, no versículo 19, hinos e cânticos espirituais. O crente cheio do Espírito, ele expressa o louvor, a adoração a Deus de maneira constante, seja em palavras ou em cântico, ou até mesmo em gestos. Eu vejo pessoas lindamente fazendo gestos numa dança espiritual, que hoje os homens têm filmado e tirado sarro dentro da igreja, zombando da pessoa do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa está cheia, aquela que está na carne não entende aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Ela não compreende os atos de uma pessoa cheia. Mas se ela está cheia, ela entende da glória a Deus. Porque aquela pessoa, o Espírito Santo está transbordando na vida, dentro dos sentimentos dela, que ela começa a dançar, como Miriam dançou na presença de Deus. Os cânticos, até mesmo os gestos, isso não é apenas um ritual, irmãos. É uma manifestação no estado interno de gratidão e reverência e alegria a Deus Altíssimo. A gratidão como reflexo do Espírito. Quando o Espírito Santo habita no coração do cristão, ele transforma aí as perspectivas. Ele é agradecido por tudo. Como Paulo instruiu no versículo 20. A gratidão, portanto, é uma resposta. Quando você tem a percepção da bondade de Deus. Quando você tem feeling da bondade de Deus. Quando você tem um coração quebrantado. Isso é o resultado da obra do Espírito Santo dentro de você. Sem isso, você não sente a Deus. Sabe por quê? A plenitude do Espírito Santo é uma submissão mútua. Porque no versículo 21 apresenta o conceito. A submissão, o motivo pelo temor a Cristo. Isso é uma consequência direta, cheia do Espírito Santo. Ele nos ensina a viver em harmonia uns com os outros e respeitar da maneira mais humilde e amorosa uns aos outros. Ele serve o que Cristo nos colocou como mandamento. Essa é a verdadeira submissão cristã. Ela não é passiva, ela é ativa. Para servirmos como Cristo serviu. Isso é o Espírito Santo dentro de você. A plenitude do Espírito Santo, irmãos, é ligada a um mistério. Sabe que mistério é esse? Paulo fala sobre um mistério que foi revelado em Cristo. O reino de Deus não é apenas um lugar físico, mas é um domínio espiritual onde Deus reina soberanamente. Esse reino é trazido à realidade por meio do Espírito Santo. Vocês sabiam disso?
Vou repetir. O reino de Deus não é físico, mas ele é um domínio espiritual onde Deus reina soberanamente. E o Espírito Santo que mora em você, no seu coração, no meu coração, ele tem essa ligação com Deus. Você só é participante do reino porque você tem Espírito. Aí fui clara? Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Oh, glória! Aleluia, Senhor! Quando o cristão está cheio do Espírito, ele começa a viver de acordo com os valores do reino. Paz, alegria. Diz lá em Romanos, depois vocês abrem as cartas aos Romanos, 14, 17. O reino é a plenitude do Espírito Santo. O reino de Deus não é apenas um fruto distante, mas é uma realidade presente. Ele manifesta através da ação do Espírito. Quer conhecer o reino de Deus? Quer entrar dentro do reino? Seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, quando o cristão é cheio do Espírito Santo, ele manifesta o reino em sua vida diária. Sabia disso? Ele demonstra os frutos do Espírito, que diz lá em Gálatas 22, 23. Ele vive de maneira, ele reflete o caráter de Deus. As pessoas sabem, ali vai um crente andando. Pô, aquela irmã é crente. Aquela irmã é de Deus. Porque ele reflete o caráter. Quando você é cheio do Espírito Santo, aonde é que você passa, você reflete o caráter de Deus. A plenitude do Espírito Santo é o meio pelo qual o cristão cumpre a vontade de Deus. No versículo 17, fala sobre compreender a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo e viver de acordo à vontade de Deus. Pois o Espírito Santo ele ensina a verdade de Deus. Ele capacita você e a mim viver de conforme a vontade do Senhor. Ei, quer ser pleno do Espírito Santo? Não é uma experiência isolada ou ocasional. Hoje eu estou cheia do Espírito. É algo que deve se caracterizar na nossa vida para sempre, constantemente, até o dia que Ele vai nos levar para Jesus, para Deus. A transformação, primeiro, a transformação tem que ser interna. O Espírito transforma os desejos, a mente, o coração. Quer uma formulinha? Olha aqui. Transformação interna. O Espírito transforma os desejos, a mente e o coração do crente. Segundo, a adoração sua tem que ser contínua. O Espírito Santo inspira o coração a viver e a louvar e a glorificar a Deus em tudo. Terceiro, a submissão é um relacionamento harmonioso com Deus. A plenitude do Espírito, ela gera vida de humildade, de submissão a Deus. Obedecer é a principal coisa. É o antídoto que você deve beber e viver conforme a vontade de Deus. Olha a outra receitinha. A manifestação do reino. Ao ser cheio do Espírito, o crente se torna um representante do reino. Quer representar Deus?
Seja cheio do Espírito, vivendo conforme os valores e o propósito da plenitude de Deus. Romanos 14:17 diz assim: o reino de Deus é a justiça, paz e alegria no Espírito. Gálatas 22:23 diz: o fruto do Espírito, como evidência, é a plenitude do Espírito. João 14:26 diz: o Espírito Santo, como consolador, é guia para a vontade de Deus. 1 Coríntios 12:13 diz assim: o Espírito Santo como unificador no corpo de Cristo, quer ser um com Cristo, viva no Espírito Santo, porque muitas pessoas têm esquecido o Espírito Santo de Deus. Este tema, para mim, foi reconfortante, porque eu venho falando com as irmãs direto sobre o Espírito Santo de Deus. Há quanto tempo, irmãos, que você não fala em línguas? Há quanto tempo você não é cheio? Há quanto tempo você está, mesmo não bebendo e não se embriagando, fora de controle, descontrolado, fazendo a vontade sua e não a de Deus? Começa a entender? Há quanto tempo? Quer saber o mistério? A plenitude do Espírito é algo profundo e misterioso. Porque não se trata apenas de uma ação visível ou de uma mudança superficial. Mas de uma imersão espiritual. A presença de Deus vai muito além do entendimento humano. O Espírito Santo não é o mesmo que nós. O Espírito Santo, ele sente. É uma pessoa. É um agente de transformação. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ele é o seu transformador. É alguém que age de dentro para fora. Renovando mente, renovando sentimentos, renovando propósito, renovando o crente todos os dias. O Espírito Santo não habita só no crente, mas o possui de tal forma que sua vida passa a ser vivida no poder e na direção de Deus. Paulo, em Efésios, ele fala: encher-vos do Espírito Santo. Ei, o que ele sugere? Sabe o que significa? Encher-vos do Espírito Santo, no verbo original grego, sugere uma ação contínua. É um processo que não deve cessar nunca. Em outras palavras, a plenitude do Espírito não é uma experiência isolada. Eu estou cheia do Espírito hoje. Não é essa a experiência. Mas é um estado de permanência. Está em sintonia com o reino de Deus. Sendo constantemente guiado por Ele. Esse é o mistério. Quando somos cheios do Espírito Santo, não apenas recebemos o poder, mas passamos a participar de algo maior. Quer participar de algo maior? Seja constante espiritual no Espírito Santo de Deus. Este é o mistério. Um mistério que só pode ser compreendido na presença de Deus. O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas é uma realidade presente, ativa. Irmãos e irmãs, eu amo falar do Espírito de Deus. O reino de Deus, irmã, ele não é descrito como um mistério escondido. É algo que não pode ser compreendido apenas por
nossas razões, sabia? Mas ele é revelado através da ação do Espírito. Por isso, Davi fala: Deus, tira tudo de mim, mas não retire o teu Espírito. Porque ele não passaria mais a compreender os mistérios do reino. Porque ele não estava mais com o Espírito Santo. Se ele não pedisse isso a Deus, e o Deus tirasse o Espírito Santo da vida dele, ele não seria quem ele foi, segundo ao coração de Deus. Quer ser segundo ao coração de Deus? Seja cheio do Espírito. Quem conhece a Deus mais do que o Espírito Santo? Ei, irmãos, não deixe o Espírito Santo de lado. A vocês foi dado a conhecer os mistérios dos céus. Jesus disse lá em Mateus 13:11. Ele diz assim: a vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles não foi dado. Por que Jesus fala isso? O reino de Deus não é apenas um reino visível, irmãos. O reino de Deus não é deste mundo. É um reino espiritual vivo, contínuo, que está entre nós. Mas que ele se revela, sabe através de quem? A você e a mim? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? O reino espiritual vivo, ele se revela através de quê? De quem? Aqui na terra, para mim e para você. De quem? Através do Espírito Santo. Ele só é revelado através do Espírito Santo de Deus. Porque quem não tem é um homem normal, não entende nada. Quando vai ler a Bíblia, não entende nada do que está escrito nela. Sabe por quê? As palavras não saltam aos teus olhos, estão tapados, como diz lá em Isaías. Ei, irmãos, quer ser cheio do Espírito? Quer revelação do reino? Quer viver no reino? Esteja cheio. Quando Paulo fala sobre isso, cheios do Espírito, ele não está convidando para uma imersão. Ele está falando, desculpe, ele está nos convidando para uma imersão. Para viver o sobrenatural. Porque um descontrolado, ele vive o sobrenatural dele caído no chão, embriagando-se, pecando, porque ele não tem o que Jesus falou aqui em Mateus 13. A eles não foi dado a conhecer os mistérios do reino, mas foi dado a nós, a mim e a você, os escolhidos. Então, quando Paulo fala para encher, ele fala de um mistério transcendente. Uma natureza do reino de Deus. Ela não é revelada em conquistas externas, riquezas. Não tem inveja do povo glutão, não. Com Lamborghini, com isso, aquilo. Não, ei, não foi dada a esse povo, não. Quando Jesus fala, larga tudo que tens e siga-me, era Deus quem estava falando. Ele tinha entendimento de todas as riquezas que foi lhe oferecida no deserto. Tudo ilusão, passageira. O eterno é ao lado de lá. Bobo é aquele que não pescou ainda. Mas você e eu, que somos escolhidos, nós pescamos, nós entendemos. E vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque o reino de Deus é composto por valores e virtudes. Eles vão contra os padrões do mundo corrompido de hoje. Mas eles se tornam visíveis àqueles que são humildes de corações, moldados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus.
a misericórdia, a justiça, a paz. O Espírito Santo produz não apenas atitudes externas, mas as manifestações que vêm dentro de você, uma realidade do reino de Deus em nossas vidas. Esses elementos refletem o governo de Deus na tua e na minha alma. Quer que a sua alma seja governada? Quer que ela esteja um governante? Você quer ser abençoada, sentir a revelação do céu? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Toma atitude. Toma atitude. Ei, eu tenho certeza que hoje Deus está tocando, o Espírito Santo está tocando alguém aqui a entender a verdadeira submissão a Deus. Quando a gente é submisso, não é opressão, não. Não é subordinação forçada, não. Mas é uma rendição ao nosso ego, ao nosso eu. E deixar o governo de Cristo se manifestar em nós. Como diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa rendição só é possível quando o crente é verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus é o único junto contigo, nada pode deter. Ele quebra fortalezas do orgulho, do mal, do descontrole. Ele afasta o mal. E você vai viver o corpo de Cristo. O reino de Deus, portanto, ele é anti-egoísta. Porque ele é a maior expressão da grandeza e da humildade a serviço ao próximo, junto com Jesus. Então viva essa plenitude, essa manifestação. Ei, quer ser cheio? Comece a louvar, comece a adorar, comece a sentir, comece a falar em línguas, começa a sentir o Espírito Santo de Deus dentro de ti. Vai para essa jornada espiritual contínua. Somos constantemente, seja constantemente a viver essa segunda partinha, encher-vos do Espírito. Porque o Espírito vai levar a você a uma compreensão do que é Deus, lá no reino, misteriosamente, lá no reino. Você vai entrar num reinado tão diferente que você mesmo vai se surpreender do que está acontecendo ao teu redor. Eu vivo isso na minha vida. Eu falo por causa, por experiência. Eu não quero nada dessa terra, irmãos. Eu não quero nada deste mundo, onde tudo leva, onde tudo passa. Eu quero é Deus. Quem você quer? Viva no reino. Viva cheio. Este processo, ele é marcado hoje para você. Muda o teu pensar. Busca o crescimento, mas a graça em primeiro lugar. Conhecimento é bom, mas a graça é melhor ainda. Amém? Seja cheio do Espírito Santo. Para ver Deus, para buscar a Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aprenda isso. Para ver Deus, para entender e estar dentro do reino, e não viver você, mas Cristo, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Quem conhece ao Pai mais do que o Espírito? Amém?
Entrego a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, irmãos. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Assim como o Senhor fala para Josué, guarda essa palavra na tábua do teu coração, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Louvado seja Deus, irmão. Que palavra maravilhosa. Gratidão, missionária Nasci, que o Eterno continue te abençoando, te agraciando, te revelando os céus, minha irmã. E Deus, que os teus joelhos possam te levar mais longe que onde os teus pés possam ir. Que o Senhor possa te revelar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Assim como o Espírito Santo que habita dentro de ti, ele deseja também habitar em cada um de nós que está aqui nesta sala, porque precisamos viver na plenitude do Espírito Santo. Jesus, ele disse, irmãos, não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. Oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que aconteceu em Atos 2, irmãos, foi o derramamento do Espírito Santo, foi o revestimento do poder, foi a capacitação para realizar a obra de Deus nesta terra. Então, se você deseja realizar a obra de Deus nesta terra, irmãos, então você precisa ser revestido do poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não somos, irmãos, capazes de fazer nada. Entenda isso, nada. João capítulo 3, versículo 7, Jesus ele diz para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo é que nos conduz, nos revela a Cristo. Aleluias! Oh, glória a Deus! E Gênesis 24, irmãos, eu amo essa passagem, quando de Abraão, ele vem com Rebeca, e de longe ela avista Isaac estava fora da tenda, né, olhando de longe para ver, né, se Eliezer estava trazendo a sua noiva, e de longe Isaac ele levanta os olhos e vê Rebeca vindo com Eliezer, e Rebeca quando a vista de longe, ela pergunta assim, quem é ele? Oh, aleluia, essa palavra é muito linda, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ela levanta os olhos e ela pergunta para Eliezer, irmãos, em direção a Isaac, pergunta, quem é ele? Aí Eliezer responde para ela, ele é o noivo, saí-lhe ao encontro dele. Oh, aleluia. Aqui, irmãos, Eliezer representa o Espírito Santo que está preparando a noiva para o seu noivo. Rebeca é a noiva. Isaac é o noivo, o Eliezer é o Espírito Santo que prepara, que vai buscar a noiva para apresentar o seu noivo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai apresentar a noiva para Cristo. Oh, aleluias! Louvado seja Deus, irmão. O Espírito Santo, irmão, se o Espírito do Anticristo, irmão, está preparando o mundo para receber o anticristo. O Espírito Santo está preparando a igreja para receber o seu noivo. Então desperta tu que dorme, resplandece, porque a luz resplandecerá sobre ti. É tempo de nos achegarmos, irmão, é tempo de buscarmos o Espírito Santo de Deus. Foi ministrado pela serva do Senhor Jesus, irmãos, que nós precisamos, nós somos dependentes do Espírito Santo. Você não faz nada, o Espírito Santo é que te convence da idolatria, que somente Ele é que intercede por você. É o Espírito Santo que te convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo, irmãos, que a todo dia está dizendo quando nós temos uma atitude errada, uma falta de perdão, uma falta de amor. É o Espírito Santo que diz, está errado. Você precisa perdoar. Você precisa se comover de íntima compaixão. Você precisa ter misericórdia pelo teu irmão. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E Jesus, ele falou, irmão, olha, eu sei, o que eu vou dizer aqui, vocês vão ficar tristes.
Eu sei que vocês vão se lamentar. Eu sei que as palavras que eu estou dizendo para vocês vão ficar chateados, mas calma. Eu tenho as palavras de esperança para vocês. Eu não vos deixarei órfãos. Oh, aleluias, louvado seja Deus. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas rogarei ao Pai, e o Pai enviará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo. E ele, quando virá, ele convencerá do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Oh, aleluia! A missão do Espírito Santo, irmãos, é nos conduzir, é nos fará lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. O Espírito Santo é o nosso professor, é ele que nos ensina a verdade. Então, se achegue mais, busque mais o Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse desejo de adorar a Deus, irmão. E isso não é de nós mesmos, não é como a doutrina calvinista ou como a doutrina arminiana, não, é o Espírito Santo, irmãos. Porque nenhum homem, por sua livre vontade, irmão, pode se achegar a Deus se assim o Espírito Santo não conduzir ao arrependimento. Louvado seja ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Irmão Joabe, irmão tá aí, querido. Paz do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Presbítero Souza, tá podendo falar, meu amado? Amém, pastor. Amém, meu irmão? Pode estar orando, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, né, irmão? Depois de uma palavra tão gloriosa, né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmão? Quando se trata do Pai, do Filho e do Espírito Santo,